Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: um casal cercado pelo lobisomem na pousada. Olá, anfitrião, me chamo Rodrigo. Sou de São Paulo, capital, e tenho 35 anos. O que quero contar é um fato assustador que aconteceu comigo e minha esposa, que na época era apenas minha namorada. Eu não sei explicar de forma coerente tudo o que vi naquele final de semana, mas por tudo que sei sobre o assunto, não tenho dúvidas que estivemos de frente com algo sobrenatural. Eu sempre achei que essas coisas eram apenas ficção, mas para minha total surpresa e desespero, eu estava errado e quero compartilhar tudo isso com vocês. Então vamos lá. Na época, eu tinha 28 anos e havia recém pedido minha namorada, hoje esposa, chamada Rosana, em casamento. Já estávamos juntos uns 5 anos e achei que era o momento de dar um passo à frente em nossa relação. Mas ainda ia demorar um tempo para que de fato nos casássemos. Então eu tive a ideia de pegarmos um final de semana para comemorar essa decisão. Eu pesquisei na internet por várias pousadas no interior de São Paulo e acabei achando uma bem bacana na região próxima a Joanópolis. Como era fora de época, foi bem tranquilo de reservar um chalezinho para passar o final de semana com a Rosana. Enfim, com tudo certo, eu avisei ela para apenas arrumar as malas, pois pegaríamos a estrada na sexta-noite, depois do trabalho. Eu queria fazer uma surpresa para ela, e posso falar que realmente fomos surpreendidos naquele final de semana, mas não pelos motivos que gostaríamos. Chegando na sexta, depois do trabalho, eu passei no posto, abasteci, vi os pneus, óleo e tudo estava ok. Pegamos a estrada sentido ao interior. No caminho, estava tudo muito bem. Fomos rindo e ouvindo música. A Rosana estava bem animada com toda aquela surpresa. Ficava o tempo todo perguntando onde estávamos indo. Eu confesso que estava me divertindo bastante com a situação. Como mencionei, era período fora de época, então a estrada estava bem tranquila. Ao falar com o gerente da pousada, ele disse que o lugar estaria praticamente vazio, pois não havia hóspedes agendados. O lugar seria praticamente nosso naquele final de semana e isso seria perfeito. Durante o trajeto na estrada, não dava para ver as paisagens, pois já era noite. Mas sabia que valeria a pena no dia seguinte, pois eu vi umas fotos e sempre li que Joanópolis é uma cidade muito bonita. E ainda tinha aquele clima de mistério, com várias lendas que sempre eram contadas por aí. Com tudo isso em mente, foi um alívio conseguir sair um pouco da cidade de São Paulo e toda a loucura diária e se desconectar do mundo. Depois de quase 2 horas de estrada, resolvemos fazer uma parada em um posto de gasolina para abastecer e esticar as pernas.
enquanto a Rosana foi na lanchonete conveniência para comprar um lanche e bebida para nós. Eu fiquei ali conversando um pouco com o frentista, até que apareceu um rapaz que provavelmente trabalhava lá também e começou a comentar algo bem estranho. Segundo ele, que parecia bem tranquilo ao comentar o assunto, havia começado novamente a aparecer uns animais sem vida em alguns sítios da região. Ele até mencionou que já fazia uns anos que não se comentava nada sobre isso, mas que de umas semanas para cá havia começado novamente. Confesso que na hora eu não dei muita atenção àquele assunto. Estava ansioso para seguir a estrada e chegar na pousada, pois estava bem cansado. Uns minutos depois, a Rosana apareceu e eu nem comentei nada com ela, pois eu sabia que ela ficava impressionada com essas histórias. Eu paguei a gasolina e voltamos para o carro seguindo viagem. Após mais uma hora de estrada, finalmente chegamos na pousada. Já era por volta das 9 horas da noite, quando estacionamos e fomos até a recepção para pegar a chave do chalé. E realmente, o lugar estava completamente vazio. Só havia um carro na frente, e provavelmente era do funcionário da pousada. Quando entramos, estava tudo bem silencioso, mas não durou muito, pois o rapaz que nos atendeu estava vendo futebol em uma TV na recepção. Ele já sabia os nossos nomes. Eu assinei a nossa entrada e pegamos a chave e ele foi nos guiando entre uma trilha nos fundos que levava ao nosso chalé, que ficava a uns 100 metros da entrada. No caminho, deu para perceber que o lugar era bem calmo, mas também muito isolado e escuro. Como não haviam mais nenhum hóspedes, todos os chalés estavam apagados e havia alguns postes intercalados até chegar ao nosso. Então, finalmente chegamos. O rapaz se despediu e entramos. O lugar era bem bonito e arrumado. Não era chique nem nada, mas bem cuidado, no estilo rústico. Era perfeito. Com o cansaço da viagem, nos restou apenas tomar um banho, comer alguma coisa e desabar na cama para descansar e aproveitar o dia seguinte. A primeira noite foi bem tranquila. Pelo menos eu não acordei com nenhum barulho nos arredores. No dia seguinte, passeamos pelo lugar. Aproveitamos cada momento que deu naquele local incrível. À tarde, fomos até a cidade para comprar umas coisas para a noite, pois tudo era bem caro na pousada. E também aproveitamos para conhecer um pouco de Joanópolis. No final da tarde, fizemos um lanche por lá e depois voltamos para a pousada. Aquela foi a primeira noite em que as coisas ficaram bem estranhas. Mais tarde, já estávamos deitados. Acho que era por volta das 3 da manhã, de sábado para domingo. Eu acordei com os barulhos em volta ao chalé. Parecia como se alguém estivesse passando em cima do mato que havia em volta. Eu sabia que não tinha mais ninguém hospedado lá. Então, na hora, eu pensei que poderia ser algum segurança fazendo uma ronda, o que já seria estranho, pois o lugar estava totalmente vazio. Eu fiquei um tempo deitado, atento àquele som estranho, mas acabei adormecendo e nada aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, eu perguntei se a Rosana havia ouvido alguma coisa e ela disse que estava desmaiada a noite toda. Então eu deixei para lá. No período da tarde, eu fui até a recepção e perguntei se o lugar tinha segurança durante a noite. O funcionário disse que fora de época eles dispensavam seguranças, mas que às vezes o caseiro que cuida da pousada saía para andar pelo lugar. Eu estranhei um pouco, mas não dei muita bola. O dia passou sem problemas. O combinado era que pegaríamos a estrada na segunda bem cedo para chegar em São Paulo,
pois eu ainda teria que trabalhar à tarde. E foi naquela noite que passamos pelo inferno, anfitrião. Quando deu umas 11 horas da noite, já estávamos deitados, pois iríamos acordar às 5 horas para tomar café e pegar a estrada. Foi nessa hora que começamos a ouvir uns barulhos do lado de fora. A Rosana estava acordada ainda. Ela virou assustada e perguntou se era aquilo que eu havia ouvido na noite anterior. Mas daquela vez era diferente. O som parecia como se alguma coisa estivesse arranhando as paredes do chalé. Na hora, eu levantei devagar e apaguei a luz do abajur que ficava ao lado da cama. Pedi para Rosana ficar quieta e não fazer nenhum barulho. Fui lentamente olhar na janela, mas de onde eu estava não consegui ver nada. A mata em volta estava escura e calma, sendo iluminada por uma forte lua cheia. Em seguida, percebi que aquele ruído começou do outro lado do chalé. Naquele momento, eu comecei a pensar que se tratava de alguma brincadeira de mau gosto de alguém da pousada. Eu virei e segui para o outro lado, e quando estava prestes a abrir a cortina, vi uma silhueta muito grande passando em frente à janela. Na hora, eu quase caí no chão com um susto. A Rosana percebeu minha reação e começou a ficar mais assustada. Eu virei e apenas pedi para ela não se mexer e ficar bem quieta. Nisso, os passos começaram a ficar mais altos e fortes em volta ao chalé. Eu voltei e me sentei na cama e a Rosana agarrou meu braço. Ela não parava de tremer. Foi aí que passamos a ouvir uns grunhidos e rosnados perto da porta da frente. Dava para ver claramente uma sombra na fresta de baixo, como se fosse uma pessoa em pé. Mas pelo som que fazia, claramente não era um ser humano. Eu resolvi me levantar e fui até a lateral da porta, onde tinha uma janela, e tentar espiar. O que eu vi desafia a lógica e talvez até a sanidade de qualquer pessoa. Anfitrião, no ângulo que eu estava, não deu para ver todos os detalhes, mas aquilo era uma criatura muito grande e lembrava um cachorro, pois as suas pernas eram em forma de Z para trás. Tinha uma pelagem grossa e escura, porém percebi que umas partes do seu corpo não haviam pelos. A criatura estava em pé e era levemente corcunda. Parecia ter uma respiração forte, meio ofegante. Ela estava se movendo lentamente perto da porta, como se estivesse esperando alguma coisa. Isso durou alguns segundos, até que do nada a criatura se virou e seguiu para o outro lado do chalé e eu perdi de vista. A Rosana já estava desesperada. Ficou cochichando baixinho e perguntando o que eu tinha visto. Mas eu falei que não tinha visto nada e que provavelmente era só um animal que veio do mato. Mas eu sabia que não era nada disso. Só não podia alarmar a coitada que já estava quase chorando de pavor. Não demorou e o som voltou, com passos mais pesados em volta ao chalé. Eu voltei e me sentei na cama e abracei a minha namorada, tentando acalmá-la e não deixando ela olhar em volta, pois de tempos em tempos dava para ver a silhueta da criatura passando em frente à janela. Anfitrião, só posso resumir o sentimento que tivemos como um pânico generalizado, pois não havia nada que eu pudesse fazer. E se a criatura realmente quisesse entrar na cabana, seria o nosso fim.
Aquele inferno perdurou por uns 40 minutos. Então eu pude ver uma última vez aquela coisa passando em frente à janela e em seguida os passos pesados se afastando do chalé. Foi como se alguma coisa tivesse chamado a atenção da criatura que correu para longe. Uns 5 minutos depois, ouvimos uns passos se aproximando da porta e uma voz de homem. Eu perguntei quem era sem abrir e ele disse que era o zelador. Então eu fui e abri uma fresta da porta e o homem perguntou se estava tudo bem ali. Eu fiquei meio sem jeito de falar o que tinha acabado de acontecer e disse que sim. O homem parou, deu uma olhada em volta, em seguida deu boa noite e foi andando pela lateral do chalé, onde eu tinha visto a criatura passar um pouco antes. Naquele momento eu estava em choque. Voltei para me deitar e vi as horas passarem praticamente sem piscar os olhos. A Rosana acabou adormecendo abraçada em mim, mas eu acho que só fui conseguir dormir direito um mês depois daquele final de semana. Assim que vi pela janela os primeiros raios de sol, acordei a Rosana, nos trocamos e pegamos as coisas para ir embora. Nem tomamos café na pousada. Só quando chegamos em São Paulo que eu consegui engolir um pedaço de pão e tomar um pouco de café. No trajeto de volta, a Rosana insistiu querendo saber o que eu tinha visto. Então eu resolvi contar que aquela coisa só poderia ser um lobisomem. E ela acreditou em mim, pois sempre teve fé no sobrenatural. Já eu, que nunca pensei que essas coisas eram reais, tive a certeza que estava totalmente errado. Bom, anfitrião, esse é o meu relato. Essa foi uma experiência que me marcou muito. A Rosana não viu a criatura, mas eu sei que ela também ficou muito assustada. Porém, fico aliviado que ela não tenha visto, pois mesmo depois de tanto tempo, jamais esqueci o que vi. É algo que nos marca para sempre. Mas apesar do medo que sentimos, eu me sinto um sortudo por ter estado tão perto dessa criatura e ter sobrevivido para contar. Tenho certeza que muitos não tiveram essa sorte. Aquele final de semana, que era para terminar com lembranças românticas e felizes, acabou se tornando a noite em que me foi revelado que realmente existem coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Gostaram desse relato da fera? Não esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim, mais pessoas vão conhecer o canal e o canal vai crescer cada vez mais com a sua ajuda. E também comentem. É importante que vocês deixem os comentários, assim o YouTube vai mandar mais ainda as notificações para vocês. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.